Ainda bem, tá enchendo, né? Mas aí não vai ficar muito. Olhada aqui. Eu deixo, por enquanto não. Certo aí? Ô pastor, depois que eu passar para você, daí você faz a oração? Quer fazer a oração no início? A gente abre com a oração melhor. Tá. Orlando, você está com o funcionário normal, o seu celular? Tem como rotear aí no seu celular? Você vem uma informação aqui? Então, voltando aqui, livro. Oi. Testando. Tá. Som. Tá. Testando. Esse aí, livro. Cadê a Débora? Combinou ali? Já estou conectando no flagelo, já. Obrigado, Orlando. Testando. Pode escolher. Fiquei na rosa que normalmente os meninos não curtem. Eu percebi que o professor está pulando de cadeira, mas na rosa ele não falou. No Face. Já vou. Quando o Bruno der o ok ali, eu já vou. Qual que é o mesmo Android P6? Que não te atrapalha, né? Vou colocar esse aqui. Ah, ótimo. Que ele pega da caixa. Ótimo. Cada retorno que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo. Não adianta, né? Eu peço pra ele não falar, doutora Janaína. É mais O forte. meu jurídico não me deixa. Só esperar o... Ah, eu fico fingindo ali. Não aparece, gente. Não aparece uma foto aqui. Você só vê ela. Mas eu tipo, no Face direto? Não, tá no WhatsApp Imagens. Só que ela não tá aqui. Essa foto lá? Não, outra. Aquela daquela arte ali que tá lá no WhatsApp. Bruno? Cadê o 312? Hein, pastor? 2 já era difícil sincronizar, hein? Agora 7? Chama a galera. Vai dar liga assim. Claro que vai. Vai dar. Eu tô aqui esperando. Cadê o Bruno? Aqui, ok. Tudo certo? Senta aí, então eu começo a tocar um violãozinho. Cara, Ô, aqui pastor. A mulherada manda aqui, cara. Aqui a gente só obedece, né? Mais seguro. Mais seguro.
tem mais um. Tá bom. Tá ótimo. Som. Vamos começar? Entendi. Quem tá faltando, né? Não, quem que entrou aqui também? Filho do Fábio. Mas e o outro rapaz que estava contigo? Da banda? Vai ficar na parte da filmagem. Ah, tá bom. Pode começar a gravar? Pode. Em suma era isso, posso começar a gravar. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Então a gente vai dar início ao nosso momento. A gente se coloca nessa aula literária, mas aí acaba virando um bate-papo, todo mundo interage, todo mundo participa. E nós já começamos um projeto desde janeiro, né? E nessa segunda semestre a gente está começando com essa aula, a gente tem uma atividade até dezembro. Até dezembro. Por hora, por enquanto. Som. E eu acho que a melhor forma de a gente começar algo é começar orando a Deus, amém? Agradecendo a Deus por quem Ele é. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos, se conecte ao Pai. Uma das palavras que eu acredito que a igreja moderna tem que resgatar é quietude, contemplação. A gente vive um mundo muito agitado, muito tecnológico, muito online. Tudo é muito para ontem e às vezes a gente perde as essências do Pai, as essências de Deus nessas correrias. A gente deixa de ouvir o som dos pássaros, a gente deixa de ouvir a criação, a gente deixa de prestar atenção no irmão do nosso lado. Muitas pessoas na rua estão com o olhar a todo tempo no celular. Eu queria que nesse momento você se olhasse, você se percebesse como criação, como filho de Deus. Você se interiorizasse. A gente não está fazendo aqui uma meditação de autoajuda, a gente está te pedindo para você só desacelerar o processo. Você se voltar para dentro de você mesmo, você se perceber como filho de Deus, como a coroa máxima da criação do Pai. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos adentrar a Tua presença. Não de qualquer jeito, Senhor, mas com reverência, com temor, com santidade, aonde toda a nossa atenção é Sua, aonde cada milésimo, cada fração de segundos é Teu. Tu és o Senhor deste tempo, Senhor. Tu és o Senhor deste tempo. Nós abrimos agora esse tempo para Ti, Pai. Para que através das artes, através da música, da literatura, da poesia, da estética, da cultura, o Senhor seja glorificado e exaltado. Porque Tu és o Deus Criador de todas as coisas, tudo partiu de Ti. Toda a beleza, toda a estética, toda a textura, toda a grandeza da obra, a Sua obra é gloriosa, Deus. E nós queremos Te glorificar nessa noite, Deus, através de expressões de arte. Que Tu és o Senhor de toda a arte, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá, mais uma vez, boa noite, pessoal. Meu nome é Janaína Queradia, para aqueles que não me conhecem ainda. Eu vou explicar um pouquinho do In Loco, do que ele representa, como ele nasceu rapidamente. Na realidade, uau, né, pastora? Nós nem imaginávamos.
em outubro do ano passado, quando nós gravávamos juntos um vídeo sobre marxismo cultural. E no final dessa gravação, quando Deus tocou o coração dos dois e disse: agora vamos fazer algo diferente. O In Loco, ele surgiu in loco, no lugar, né? No lugar onde tudo acontece. E quando foi criado esse projeto, lá veio fruto lá de Santa Catarina, depois de lançamentos de livros aqui na Livraria da Vila, foi aberto esse local como forma de agregar discussões jurídicas envolvendo a parte cultural. Só que eu percebi que não ia só se limitar ao meio jurídico. O meu sonho, eu digo que é uma arte, né? O meio jurídico, ele é uma arte. Ele está no meio de tudo que nós fazemos. Desde o momento que a gente acorda, desde da pessoa que... o bebezinho que acabou de nascer, aquele ser que acabou de partir, quando alguém se une com outra pessoa, quando alguém formaliza um contrato, até no nosso descanso, o direito ele está presente. O que falta muitas vezes é informação. Nós somos bombardeados todos os dias pelas redes sociais com informações sobre direitos, mas muitas vezes a gente esquece os deveres. E é sempre a minha ideia, claro que não é minha, por isso que eu agradeço e honro a Deus. Quem me deu a inteligência, quem me deu as diretrizes, sem Ele não teria nada. E hoje eu compreendo cada vez melhor. Então, tudo dentro da arte do direito ainda era pequeno. Conversando com o pastor Alvarez, veio essa ideia. Quem sabe se a gente fizesse algo parecido com o In Loco, Novas Tendências do Direito, que tem o canal do YouTube, tem a coluna do Paraná Portal, nós nos reunimos aqui aos sábados de manhã, para discutir sempre um tema importante do mundo jurídico para a sociedade, transmitir informações e compartilhar experiências. E por que não fazer isso no meio cristão? E nós começou uma ideia pequena, mas em janeiro, eu e o pastor Alvarez, já o projeto é o ano inteiro. Então já reservamos, independentemente das circunstâncias. E aí começamos em janeiro, fevereiro, março, foi ganhando um corpo, foi ganhando um sentido maior de discussão. O primeiro faltou lugar aqui até o pessoal sentar. O segundo um pouquinho mais tímido, o terceiro aumentou. Nós aprendemos que não importa o número de pessoas, mas importa onde a palavra vai. Se tiver apenas uma pessoa aqui assistindo e uma pessoa nas redes sociais, já foi cumprido o propósito. E hoje eu fico muito feliz, porque hoje nós imaginávamos que era algo só mais íntimo. Pensei que éramos só nós, né? A nova estrutura do In Loco, e de repente vocês apareceram. Que coisa boa, fico muito feliz. Tem pessoas que são próximas a nós, Orlando, a Gi, pessoas queridas, amadas, a esposa do Everton também. E tem aqueles que eu não conhecia ainda, que eu brinquei, algumas, né, as meninas lá atrás, que são as minhas ajudantes hoje. E todo mundo foi ganhando uma parte especial. Então, assim, a ideia do In Loco, quer seja jurídico ou cristão, foi exatamente isso. Unir um tema legal, bacana, com a arte. Então, assim, com o passar do tempo desse ano, aí o pastor Alvarez trouxe o 312, né? O Bruno hoje está aqui representando, e com a música é a nossa forma de louvar, de agradecer a Deus, né? Sempre estar em sintonia. O Everton já participou algumas vezes, fizemos um especial com ele aqui, e a sintonia foi tão bacana, tão legal, que agora ele já fez parte do In Loco, Pensamentos do Cristão Consciente. O Lilo, a gente pegou ele meio que no susto, mas agora ele já está aqui, já é o nosso integrante, e ele tem as artes dele, dos desenhos, que vai enriquecer cada vez mais. E a Débora também, a partir de hoje, é uma das integrantes, seja bem-vinda, também colaborando aí com a sua música. Então, a partir de hoje, a estrutura do In Loco, ela ganha todo esse formato. E ela só vai ser possível de chegar até as pessoas pelas redes sociais, mas a gente queria algo mais profissional, né, pastora? Sim, né? Eu já achava tão legal o que eu fazia, mas depois o Bruno fez uma arte ali, achei sensacional. Aí, conversando com o Fábio sobre outras questões da IMEX, Fábio, participa com a gente lá, vamos fazer algo ainda mais bacana, e ele topou. O Fábio também faz parte, depois a gente quer te ouvir um pouquinho aqui também. Então, In Loco é tudo isso
para tudo isso. Nós esperamos que todas as palavras, tudo que a gente venha falar hoje aqui, venha realmente a invadir a sociedade. Eu sempre gosto de enfatizar o seguinte: como jurista, o Estado é laico. Como Estado laico, nós temos que respeitar todas as formas de pensamentos, cristãos ou não cristãos, religiosos ou não, nós temos que respeitar. Mas nesse momento, esse especial, ele já trata do cristão consciente. Então, assim, nós cristãos devemos respeitar todas as ideologias e formas de pensamento. Mas nesse momento, nós queremos ser respeitados também, tá? Então, aqueles que não compartilham ou que de repente não entendem direito, nos respeitem. É a nossa forma de visualizar, é a nossa forma de contribuir para um mundo melhor. Então, eu já vou passar agora para o Bruno. O Bruno vai tocar, vai passar para a parte musical do In Loco de hoje. Pessoal, aproveitem. A música tem um poder muito forte de influenciar. A parte técnica, se você tem uma base menor, musicalmente falando, acordes menores, ele te proporciona uma reflexão, te proporciona você ficar um pouco até meio na bad, por causa da base dela. Em música com tom maior, a tendência é você ficar um pouco mais alegre. Trazendo um pouquinho do termo técnico do som, a gente é muito influenciado. De repente você não teve um bom dia, e aí você ou terminou um relacionamento, você ouve um sertanejo, aqueles bem sofrência, né? Então você fica sofrendo, não é? Você vê o poder da música, é só um exemplo só. E a gente como ministério, como banda, como uma família, 312, é um nome só não sobre toda a família tem um sobrenome, e o nosso sobrenome é 312. Onde aconteceram as primeiras composições, onde aconteceu a minha metanoia, onde foi num quarto, né, depois da minha transição de São Paulo para Curitiba. E vamos parar de falar um pouco e vamos tocar para vocês saberem qual é o resultado dessa metanoia. Presta atenção na letra, talvez você nunca ouviu falar da 312, do Bruno, mas tenta se conectar a algo maior agora. Presta atenção na letra, no som. Deixa fluir. Tá tudo na automático. E aí, tamo junto. Tô na correria que eu mais fico indignado e falo: será que você está tão sem tempo assim? Pensa aí nas tuas prioridades. Ou talvez estamos tão ocupados com as distrações que isso tá roubando o nosso tempo de verdade, irmão. Me diga que isso tudo tem um jeito sim. Me diga que isso ainda pode mudar. Me diga que você não acha tão normal. Não vamos nos entregar. Me diga que isso tudo tem um jeito sim. Me diga que isso ainda pode mudar. Me diga que você não acha tão normal. Não vamos nos entregar. Quero chamar aqui o Vitor VGE, que também faz parte da família 312. Chega aí. Senta aí, fica à vontade. Muitos tão bom, enxergam que não tá bom, mas não traz a solução. Me diz aí, você analisou, julgou e o que mudou. Muitos tão bom, enxergam que
solução. Me diz aí, você analisou, jogou e que mudou. Não fica preocupado com a chegada e curtir o caminhar. Cada aliada, história, aprendizagem são armas pra poder lutar. Não fica preocupado com a chegada e curtir o caminhar. Cada aliada, história, aprendizagem são armas pra poder lutar. Me diga que isso tudo tem um jeito sim. Me diga que isso ainda pode mudar. Me diga que você não acha tão normal. Não vamos nos entregar. Me diga que isso tudo tem um jeito sim. Me diga que isso ainda pode mudar. Me diga que você não acha tão normal. Não vamos nos entregar. Me diga que isso tudo tem um jeito sim. Me diga que isso ainda pode mudar. Me diga que você não acha tão normal. Não. Mas se você tem fé, tudo pode mudar. Se você tem fé, tudo pode mudar. Se você tem fé, mas se você tem fé, tudo pode mudar. Se você tem fé, tudo pode mudar. Se você tem fé, tudo pode mudar. Se você tem fé, eu parei, refleti, pensei no que eu poderia mudar. Percebi que muita coisa tava fora do lugar. E percebi que se eu não me mover, então nada irá mudar de lugar. Tomei atitude de dentro pra fora. Não tem essa rede, sou feliz agora. Eu faço a diferença, curto influenciar. Todos me olham diferente. Novo homem, novamente. Todos me olham diferente. Novo homem, novamente. Daqui pra frente, nova vida, todo dia vou mudando. Novo jeito de pensar, atitude, vários planos. Me diz então, diga que isso tudo tem um jeito sim. Me diga que isso ainda pode mudar. Me diga que você não acha tão normal. Não vamos nos entregar. Me diga que isso tudo tem um jeito sim. Me diga que isso ainda pode mudar. Me diga que você não acha tão normal. Não vamos nos entregar. Eu digo que isso tudo tem um jeito sim. Eu digo que isso ainda pode mudar. Eu digo pra você não achar tão normal. Não vamos nos entregar. Que é isso? Uma das questões que a gente tem no surgimento do In-Loco é uma forma que a gente encontrou de abordar temas culturais. Uma das... Eu acho não, tenho plena convicção disso, que a gente tem um vácuo, né, cultural na igreja muito gritante. Assim. E nós, como pentecostais, nós temos o nosso vácuo é até maior do que as igrejas mais tradicionais. Então nós nos distanciamos demais da arte com aquela ideia que Jesus vai voltar amanhã. Tipo assim, por um cisma teológico que a gente viveu
Nós nos afastamos do mundo, nós nos desconectamos das coisas reais, nós nos afastamos da igreja. A igreja se afastou do mundo que é ao seu redor, se afastou da filosofia, da ciência, da arte, da história, do cinema. E hoje a gente tem que fazer meio que uma logística reversa, né? Porque existe um teólogo, escritor chamado Francis Schaeffer, que, na minha opinião, posso dizer sem medo de errar, que é um dos maiores pensadores dessa ideia de religião, igreja e cultura. Ele tem uma discípula chamada Nancy Pearcey. Nancy Pearcey, ela é discípula do Francis Schaeffer e ela tem um livro chamado Salvando Leonardo. Não tem tradução em português ainda desse livro. E ela trata literalmente do poder que a arte tem de influenciar a massa. E quando a gente fala arte, a gente está falando de todas as expressões de arte. A gente está falando desde o escultor, que faz lá uma dinâmica de arquitetura, de estética e apresenta, e às vezes as pessoas vão lá, seja um quadro, seja uma exposição de arte, seja um filme, não seja um filme mainstream que vá da Marvel, da DC, mas que seja um filme, né, mais temático, mais de estudo do cinema em si. Então, todas essas expressões de arte, elas formam como as pessoas pensam. Né? E uma das questões que eu acredito que o Everton, a gente estuda muito uma coisa chamada cosmovisão cristã. Como que essa cosmovisão cristã influencia o mundo hoje? E a nossa influência na sociedade hoje ela é quase zero no meio cultural. A nossa forma de olhar, como nós levamos a nossa arte como igreja, ela é zero. E, pastor, por que você diz isso? Cara, porque nós produzimos uma história, a minha área de trabalho é a área mais de cultura de entretenimento, de cultura pop, de cultura geek. Nós temos uma história em quadrinho, a gente foi para a Comic Con, a gente está envolvido no meio. E a gente vê, cara, que o que a gente faz é zero em relação a outras manifestações de arte. Né? Tipo assim, você vai para um Alley Artistic, que é onde vão todos os expositores independentes, e tem um expositor cristão entre 300 pessoas que não são cristãs. Então aí você vê que a gente não leva a nossa arte. Ou muitas vezes quando a gente leva, a gente traz aquela coisa assim, a gente traz a nossa visão de igreja para dentro daquilo, e a gente fecha a porta, porque nem todo mundo está disposto a ver. Agora, quando você vai para a literatura clássica, quando você vai para a música clássica, você vê caras que se usaram de uma base cristã, sem falar abertamente de Bíblia. Não estou dizendo que a gente vai negar nossa fé. Eu estou dizendo que você pode se utilizar dessas ferramentas. Uma das coisas que eu mais debato quando a gente está em algum fórum é que nós nunca vamos negociar a nossa mensagem. A nossa mensagem ela é a mesma. Nós só precisamos adequar ela ao mundo no qual a gente está inserido hoje. A nossa mensagem não vai mudar, gente. A nossa mensagem é a cruz, é Cristo. Só que a gente tem que entender como levar essa mensagem para essa geração, para essa dimensão de arte. Então, o In Loco é um provocador. A ideia de a gente estar reunido aqui todos os meses é provocar você que está sentado a produzir. É chegar e dizer assim, cara, arranca para fora o que você tem aí dentro. Pode ter um próximo C.S. Lewis aí dentro de você e você ainda não sabe. Pode ter o próximo Tolkien dentro de você para criar literatura fantástica e você não sabe. Pode botar o Johann Sebastian Bach dentro de você para produzir música de qualidade com influência cristã e você não sabe. Pode ter alguém dentro de você, pode ter o próximo diretor da Marvel Cinema para influenciar de forma positiva o meio cinematográfico e você ainda não sabe. E nós somos chamados para isso, cara, porque quando você vai para a igreja de Atos dos Apóstolos, você vê uma igreja inserida em meio à sociedade. Você vê Paulo pregando no Areópago, discutindo com os filósofos da época. A Bíblia traz nome dos dois maiores pensadores da época, que era estoico e epicureu, cara. A gente não vai falar deles, porque eles ficam, que os seus estudiosos foram ouvir Paulo, que falava de Jesus, falava de ressurreição. Então eu acho que o que está faltando para nós hoje, como igreja, cara, é parar. Francis Schaeffer, ele fala sobre fantasia. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente tem medo de dar asa para a nossa imaginação, com medo de achar que está pecando. Quem já passou por isso? Ou sou só eu? Não.
Porque às vezes a gente está pensando, imaginando, daqui a pouco a gente fala, cara, será que eu estou pecando? E a gente deixa de dar asa à imaginação, deixa de permitir. Só que a gente esquece, cara, que na Bíblia está dizendo, quando você vai lá para a descrição de Moisés para o Êxodo, em Êxodo 26, quando Deus dá as descrições para Moisés, cara, o tabernáculo é pura arte. Até na borda da roupa do sumo sacerdote tem romãs azuis. Olha o detalhe de Deus. Deus pede para que os artesãos confeccionem romãs. Podia ser somente, mas Deus detalha azuis. Deus dá a cor das vestes. Deus dá a dobra. Deus dá um modelo. Deus diz aonde que vão ser colocadas as argolas. Deus diz as dobras, quantas para um lado, quantas para o outro. Deus diz até a estética que vai ser usada na borda do templo. Lá no cantinho, lá na curva, onde vai fazer a dobra do tecido, Deus pede que você coloque um brasão de ouro. Então olha o cuidado estético de Deus com a sua criação, com as coisas que Ele faz. Quando Deus busca os seus profetas, o cuidado estético de levar uma mensagem. Não é qualquer mensagem, gente. Tem parte histórica, tem parte poética. Deus não escreveu de pegar da Bíblia toda. Deus foi lá e escolheu o período certo, a pessoa certa, a linguagem, a estética literária certa, o que cairia certo na parte histórica, o que cairia certo na parte poética. E quando você lê, é perfeito. E a gente é vendido por uma ideia de um relacionamento, de um evangelho raso. A gente não se aprofunda na beleza estética de Deus, na arte de Deus. Cara, você vai para a criação e você começa a ler, você começa a se aprofundar, você começa a buscar entender o que Deus estava fazendo. Cara, Deus é minucioso em cada detalhe da arte. Ele se preocupou com cada dobra de uma maçã. Ele se preocupou com cada gomo, com cada pelinho que você tira para comer aquela bendita daquele baguinho de uva, né? Tipo, cara, Deus se preocupou com tudo. E a gente passa batido por tudo. A gente não liga, porque ficou tão comum para a gente olhar para as coisas que a gente é roubado. Sabe? Deus colocou dentro de cada um de nós, cara, um poder de criação. Nós somos seres criativos. Só que quando a gente está conectado ao Criador de tudo, cara, tudo fica mais fácil. A gente vê lá fora pessoas fazendo coisas incríveis e a gente olha e o pior de tudo, taxa tudo como sendo do inimigo. Muitas vezes. Só que me desculpa, cara, tipo assim, tem coisas do inimigo que são muito mais bonitas do que as nossas. Tá contaminado? Tem pecado? Cara, mas vamos ser honestos. A questão espiritual do pecado em Cristo é uma remissão. Mas não diz que nós somos isentos do pecado. Então toda a nossa produção também é pecaminosa. Nós somos remidos. A nossa arte sempre vai estar enroscada no pecado. Em alguma coisa. Porque ela nunca vai ser pura. Ela só vai ser pura num outro estágio da nossa existência. Depois que o homem pecou, cara, toda a estrutura ela é contaminada. O que nós podemos levar como arte sempre vai ser uma arte remida para Deus. Seja através de rap, seja através da literatura. Mas nós somos falhos, somos pecadores. A nossa arte ela não é 100% pura. A única arte pura é a que vem do Pai, que é isenta de tudo. Só que às vezes a gente tem medo de experimentar, criar algo. E eu te dou uma dica, cara, experimenta criar. Dá asas para a sua imaginação. Põe no papel os seus projetos. Escreve o seu livro, escreve as suas músicas. Se permita, dê asas à sua imaginação. Se permita, peça para Deus. Pastor, eu tenho um universo vácuo, eu tenho um vácuo na minha cabeça, não aparece nada. Cara, compra uma folha em branco e escreve, vai lá, tipo assim. Que gosta de fazer, né? Faz o que gosta de fazer, cara. Uma pessoa que gosta de dançar, vai dançar. Sabe, tipo assim, nós ganhamos muito espaço na música nos últimos anos. Só que falta gente no cinema, falta cristãos na literatura, falta cristãos no cinema, na arte plástica,
Falta cristão na poesia, no meio jurídico. Falta, gente. A gente não está falando que falta a nossa cosmovisão para isso. A gente não está dizendo que você vai chegar lá, com todo respeito, a abrir a Bíblia, como alguns fizeram, falar em línguas. Não é essa a dinâmica. Eu acredito, pelo menos, nada contra. Mas eu acredito que se Deus nos dá capacidade o suficiente para levar uma mensagem cristocêntrica, bíblica, cheia de sabedoria, cheia de unção, com estética, com beleza, com amor, com graça e com qualidade. Se nós entendermos que nós estamos conectados diretamente a Deus, e Ele é o Criador de todas as coisas, o Pai de toda a criatividade, de toda a sabedoria, nós verdadeiramente vamos impactar esse mundo. Porque se você vai pesquisar quais foram as grandes contribuições de Davi, não foram somente um rei que Israel teve. Ele deixou um compêndio de salmos escritos para o povo. Ele deixou canções, ele deixou escritos, ele deixou toda uma compreensão e uma visão totalmente messiânica de Jesus. Ele não contribuiu apenas com o seu reinado, ele contribuiu de forma cultural. Ele criou um tabernáculo de adoração que funcionava 24 horas por dia, onde a Arca da Aliança estava no meio do povo. Funcional, aplicável, onde tinha cantores que ficavam 24 horas por dia adorando ao Senhor em todo o tempo. Então você vê que essa contribuição é muito maior, que quando você vai para a Salmo, você vê Davi na frente da arca adorando a Deus e dançando. Então quer dizer que Deus não estava procurando um rei apenas, Deus estava procurando um adorador. E a nossa forma de adorar a Deus sempre, muitas vezes é com a nossa própria arte. A sua arte, o que você escreve, o que você produz, é a sua forma de adoração. Então eu gostaria de convidar você a começar a produzir, porque você vai estar adorando a Deus quando as suas coisas, você vai começar a fazer coisas que agradem o coração dele. Pôr para fora a sua criatividade, pôr para fora os seus olhos, seja através dos desenhos, seja através da música, seja através da literatura, da poesia, das artes plásticas, seja através de escultura, seja através de arquitetura, design de interiores, que a arquitetura é arte, gente. A arquitetura é história. A arquitetura é um conceito estético todo elaborado. Não é qualquer situação. A arte é muito mais ampla, é muito mais grande. E ser cristão te dá uma visão muito maior. Muito mais ampla. Você está olhando por cima, você está conectado a Deus. Você não precisa olhar de uma única ótica. Dê asa à sua imaginação. Dê liberdade para o Espírito Santo tirar para fora quem você é. Aí assim, até a fala do pastor, querem aplaudir, por favor? Foi bem na hora, né? E eu vi que ela falou na metade. Não, então vai. Libera, que também é uma arte, né? Aplaudir também é uma arte. Mas falando agora, as palavras do pastor me refletiram aquela situação. O que as pessoas... o que elas visualizam quando elas te enxergam, quando você está na frente delas. Né? Porque sabe por que é legal? Às vezes eu vou fazer uma palestra jurídica, que é a minha área, né? Posso falar aqui a noite inteira sobre ela. Mas às vezes eu não falo nada sobre Deus. E no final sempre vem alguém me dizer uma mensagem. Então, assim, toda vez que alguém faz isso, direto ou indiretamente, eu penso, uau, hoje eu consegui fazer com que eu diminuísse e Deus crescesse mesmo no meio jurídico. Então, o que você está fazendo, como diz o pastor? O que as pessoas estão enxergando? Onde estão os teus dons? Não deixe escondido. Eu digo por mim, assim, a espera de Isabela, estou desde o começo do ano para escrever. Mas vai saindo, a partir de segunda-feira eu começo a escrever a espera de Isabela. De repente, Vinícius, quando eu escrevi, eu pensei, quem que vai querer ler? E de repente começou a influenciar bastante gente. Eu nem imaginava que eu pudesse. De repente, Vinícius, eu digo para vocês, não fui eu que escrevi, foi o Espírito Santo.
Santo, mas só o Espírito Santo só conseguiu se manifestar através da minha escrita porque eu permiti. E qual que é o artigo mesmo, Lilo? A Constituição Federal fala do 215 dos direitos culturais, é porque a gente fez uma colinha, né? E eu disse para ele, grava aí o número. 215 da Constituição Federal fala da responsabilidade do Estado de promover a cultura. Cultura, educação e afins. Mas não vamos colocar só para o Estado. Hoje, como a gente está aqui desafiando, como diz o pastor, que esse desafio não fique só restrito ao poder, dever do Estado, mas aquilo que está dentro de nós. Então vai lá, Everton, agora é com você. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Everton. Eu sou professor de literatura e português. E me arrisco a escrever alguns poemas e contos, ensaios. E eu achei muito interessante a fala do Alvarez ali, porque é o seguinte, nós muitas vezes temos uma visão de evangelho da qual ela é muito limitada. E o que eu quero dizer é o seguinte, que nós mostramos para o mundo um evangelho muitas vezes feio, um evangelho quadrado, um evangelho muito moralista, mas pouco afetuoso, muito religioso, mas pouco belo. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? E quando você olha para o nosso maior exemplo, que é Cristo, é impossível você olhar para ele e não enxergar um poeta. Então, assim, Deus ele tem um compromisso com os homens muito sério, ele tem um compromisso com a palavra, e não só com a Bíblia escrita eu estou falando com o Logos, eu estou falando com a palavra ABCD, eu estou falando, Deus tem um compromisso muito sério com a linguagem, porque se Deus não tivesse um compromisso sério com a linguagem, com a estética, ele não teria criado o mundo com a palavra. Ele poderia ter estalado os dedos e tudo ter feito, tudo ter realizado. Ele teria esse poder, ele tem esse poder. Mas ele resolve adquirir e mostrar para o ser humano que a palavra ela tem um poder muito mais pesado e muito mais belo do que nós pensamos. Deus ele é um Deus belo. E quando você olha para Jesus, ele falando assim, olhai para os lírios do campo, eu sou o pão da vida. Tudo isso tem um compromisso espiritual, com certeza, nos edifica, mas tem um compromisso poético aí. De repente ele para, ali em Jerusalém, ele para e fala, olhai para os lírios do campo. Então eu percebo um Jesus que ele era um Jesus convidativo e ao mesmo tempo um Jesus poeta. Então esse poder que Deus tem, ele quer transmitir para a igreja, que muitas vezes foi o que o Alvarez falou, a igreja deixou de lado esse compromisso com a estética e com a beleza, e com o belo, e com a arte, com a cultura. E olha só, o pessoal que não é da igreja, que nós chamamos de ímpio, eu não sei se vocês sabem, mas eles quando vão adquirir uma coisa, ouvir uma música, ler um livro, ver um desenho, ver uma gravura, eles não ficam assim pensando o seguinte, é cristão ou não é cristão? É crente ou não é crente? A única coisa que as pessoas fazem é saber se é bom ou não é bom. Quando nós não éramos convertidos era assim. Você ia assistir, por exemplo, algum filme, você não ficava pensando assim, é evangélico esse filme? Ah, mas será que vai falar de Deus? Não. Era bom ou não é bom? Uma música, a mesma coisa. O que eu quero falar? A mesma coisa que o Alvarez falou. Nós não vamos negociar os nossos valores, gente. De forma alguma. Mas o que nós precisamos começar a ter essa conscientização e nos levantar e começar a mostrar a nossa cara é que a gente precisa fazer algo edificante, sim. Espiritual, sim. Mas algo belo. Porque assim, quando eu falo algo belo, não significa você criar, que nem ouvi uma propaganda assim esses tempos, vestidos de noiva evangélicos. Eu fiquei pensando, tá, mas o que é um vestido de noiva evangélico? Será que Deus é fiel assim? Tá escrito assim? É o Shaddai do lado. É o Shaddai, tipo, eu sou a noiva de Cristo?
Não é isso. Aí vai pra ser um cara de novo. Então, assim, não é mostrar se você é evangélico ou não, gente. O que nós aqui, como em loco, nós pensamos, o Alvarez pensa, é o seguinte, a gente mostrar a manifestação do reino de Deus através de beleza. Então, eu sou muito envolvido aí com poesia, com literatura. E muitas vezes, se você for ler um poema meu, ou um conto, eu não falo de Deus. Mas está cheio da palavra ali. Se você pega, por exemplo, o T.S. Eliot, que foi um grande poeta inglês, muitas vezes não tem nada de Jesus, reino, gospel, fogo pentecostal, mas você percebe ali os princípios elementares de Cristo. C.S. Lewis é o maior exemplo da literatura. E quando você vai discutir, agora falando academicamente, literariamente, quando a gente discute na academia, nas faculdades, por exemplo, sobre C.S. Lewis, ninguém fica falando, nossa, você viu que bênção que foi C.S. Lewis? Mas todo mundo reconhece a grandeza dele literária. E nós sabemos que por trás dessa grandeza havia um grande Criador. Então, nós temos o maior acesso a toda a criação possível. Nós temos o maior acesso a toda a inspiração e beleza possível, gente. Então, a gente pega, por exemplo, falando mais da minha área aí, né? Por exemplo, grandes autores, C.S. Lewis, ou melhor, C.S. Lewis é cristão, mas se a gente pega, por exemplo, Machado de Assis, ou Shakespeare, ou José Saramago, ou, sei lá, o Edgar Allan Poe, esses homens, eles conseguiram marcar a sua história através dos escritos. Só que eles não tinham o que nós temos, que é o poder do alto, é a criatividade do alto. Então, nós não podemos achar que Deus, ele é um Deus somente que nos quer distribuir santidade e poder. Ele quer também distribuir santidade e poder, mas ele quer distribuir uma beleza que transcenda os muros da igreja. Uma beleza que rompa com essa coisa quadrada. Então, por que muitas vezes nós não vemos os cristãos na filosofia? Eu também tenho meus trabalhos aí na área de linguística e de literatura. Eu dialogo muito com a filosofia, com a psicanálise e com a sociologia. E nas ciências humanas, gente, agora está até em alta falar em ciências humanas, né? Muita gente dentro das ciências humanas não sabe quem é Deus. E por quê? Porque os cristãos fugiram das ciências humanas. Os cristãos, eles não querem pagar o preço. Como, por exemplo, os escravos moravianos foram lá, entraram dentro daqueles navios e perguntaram, mas por que vocês vão ser escravos? E aí eles responderam, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Então, a gente pensa assim, um lugar seguro muitas vezes, né? Eu quero um lugar seguro, eu quero um lugar onde tenha muitos cristãos, sem confrontos, um lugar paz e amor, onde tenha cordeiros, onde tenha anjos e onde tenha só cristãos. Arco-íris. Gente, esse não é o mundo. Jesus Hare Krishna, né? O Jesus Hare Krishna. Gente, esse não é o mundo. O mundo é um mundo de confronto. E daí a gente pega e deixa o cinema, por exemplo, de lado. E aí você percebe o que? O niilismo entrando no cinema, o ateísmo entrando, e várias outras pautas que nem vale a pena comentar aqui, e a gente muitas vezes critica. Você viu aquele filme? Nossa, você viu aquela série nova? Você viu? Nossa. Só que assim, a gente é muito fácil às vezes em criticar o que os outros fazem, mas às vezes a gente não está querendo dobrar o joelho e pedir para Deus mandar uma revelação e uma criatividade da qual nós possamos nos inserir naquele lugar. Então, olha só, na Idade Média, nós sabemos aí o que aconteceu. Nós não podemos passar um evangelho, um cristianismo estilo Idade Média. O que eu quero dizer? Nós não podemos queimar os outros, gente. Nós temos que saber lidar com as pessoas diferentes. E você precisa ser um missionário naquele lugar, seja na literatura, na poesia, no cinema, seja na área geek, ou seja em qualquer área de influência onde Deus te colocou, para que você represente o reino de Deus com seriedade,
mas ao mesmo tempo com beleza. Beleza é um conceito do reino de Deus. Se você olhar para o céu, você vai enxergar beleza. Se você olhar para uma pessoa, você vai enxergar beleza. Se você olhar para um animal, você vai enxergar beleza. Por quê? Porque Deus é um Deus de beleza. E essa beleza está dentro de nós. O reino de Deus não está ali nem aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Então, é um compromisso que nós precisamos fazer. Como da última vez eu falei aqui, do encontro que fizeram em Lausanne, na Suíça, do qual eles falaram assim, Francis Schaeffer, Billy Graham, John Stott e outros pastores da época. Nós temos um compromisso com Deus, mas nós temos um compromisso com o mundo. E nós vamos influenciar o mundo. E quando a gente fala em influenciar o mundo, é influenciar o mundo em todas as áreas. E agora falando um pouco mais da área da literatura e da poesia, um dos grandes objetivos que eu tenho é a gente poder montar um corpo, e um corpo tão forte, onde um cristão ele vai ser premiado no Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura nacional. Alguém que vai ser premiado no prêmio de poesia. E aí, quando você for premiado para a glória de Deus, as pessoas não vão saber se você é evangélico ou não. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Você vai ter acesso a outras pessoas que o seu pastor não tem. E ali você vai conseguir influenciar muito mais pessoas. Era assim a amizade do C.S. Lewis e do Tolkien. Um influenciando na literatura do outro e um influenciando na vida do outro. E C.S. Lewis e Tolkien influenciaram muitos outros. O Neil Gaiman, por exemplo, ele foi influenciado pela obra do C.S. Lewis e do Tolkien. O Neil Gaiman, que escreveu Deuses Americanos, escreveu Sandman e outros tantos. E o Neil Gaiman vai influenciando tantas outras, por exemplo, o Edward Spur. E tantos outros que estão vindo. Por quê? Porque lá atrás teve pessoas que se conscientizaram e falaram, eu preciso fazer a diferença. E fazer a diferença, gente, é assim, é você ter acesso ao material. A Bíblia é o nosso principal conteúdo. Ela é inegociável. Se você lê muito livro, mas não lê a Bíblia, tem alguma coisa errada. Mas ao mesmo tempo, a igreja leu durante muito tempo somente a Bíblia. Mas a gente precisa ter acesso à poesia, à literatura, à crítica literária, a livros de cinema, a livros de sociologia, a livros de filosofia, para que nós possamos ter essa bagagem cultural, filosófica, literária. E aí, quando você estiver nesse meio, você não vai falar só Salmo 23. Você vai falar de Nietzsche, você vai falar de Dostoiévski, você vai falar de Machado de Assis, você vai falar de Jesus, e as pessoas vão começar a te olhar de outra forma. Não porque você quer ser o grande intelectual. Se você for, é para a glória de Deus. Mas é porque você percebe que você precisa dessa munição. Você precisa desse conteúdo. Nós precisamos de bagagem intelectual. A bagagem espiritual é a mais importante, com certeza, a bagagem do Espírito Santo. Mas nós precisamos de bagagem intelectual. Precisamos ter conteúdo para que nós possamos sair dessa estereotipação que tem o evangélico. O evangélico é burro, o evangélico é retrógrado, o evangélico é sem cultura. Muitas vezes, o evangélico está vendendo uma coisa errada, porque o evangelho é uma cultura, diz C.S. Lewis. O evangelho é uma inteligência, C.S. Lewis falou. O que C.S. Lewis estava falando é o seguinte: o evangelho ele não é assim, ele fica à parte do mundo. Não, o evangelho ele faz parte da cultura, ele faz parte do mundo. E é interessante porque se você começar a ler a palavra, além dos olhos espirituais, você vai ver muita poesia. Os livros poéticos, salmos, cânticos, cantares, provérbios, eclesiastes, eles são livros que são considerados poesia, poesia hebraica. Inclusive na academia existem dissertações de mestrado, teses de doutorado e pós-doutorado sobre a Bíblia. Um olhar poético.
Então olha só o que nós temos na nossa mão, gente. Nós temos um compêndio de poesia, nós temos um compêndio de história e de filosofia. Porque em Atos 17, 28, ele vai falar o seguinte: porque como disse algum dos vossos poetas, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo de Tarso cita um poeta na época. Paulo, 60 anos depois de Cristo, ele estava citando um poeta. Epimenides, exatamente. Olha só, nós estamos falando de Paulo, o homem que mais escreveu a Bíblia, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Ele teve acesso a Epimenides, que era um grande poeta da época. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que foi um judeu rabino muito forte, e ele conhecia a filosofia estoica e os epicureus. Ele é o maior exemplo de cosmovisão cristã dentro de uma sociedade complexa. Paulo. Então a gente precisa retomar essa chama, e a chama não é só falar que você é gospel, né? Não é só falar assim, ou colocar uma camiseta, eu sou de Jesus. É realmente mostrar a diferença nesse meio. Onde nós, muitas vezes, o Alvarez fala muito isso, onde muitas vezes a igreja negligenciou, o inferno foi lá e tomou. Ele não fala com essas palavras, mas é isso, né? Eu estou parafraseando aqui. Onde você muitas vezes negligencia, as outras pessoas vão lá e tomam. Por que tem tantas pessoas com princípios que não tem nada a ver com os nossos na política? Porque muitas vezes a igreja negligenciou a política. E aí, se você começa a perceber que o governo do reino de Deus, ele influencia todas as áreas, o mundo começa a ser diferente. Amém? É isso. No final ele vai recitar uma poesia. Uma das coisas que eu gostaria que a gente entendesse quando a gente fala sobre essa questão de cultura, gente, e que a gente não vai poder se isentar nunca disso, quando a gente fala que a nossa mensagem ela nunca vai poder mudar, é uma palavrinha em desuso na pós-modernidade chamada verdade. Quando nós somos cristãos e nós compreendemos a mensagem do Evangelho, a verdade vai ser confrontadora sempre. Então você nunca vai estar diante do ambiente salutar para você. Então a gente está dando uma incentivada em você para produzir, mas já te dando uma injeção de realidade. Dizendo que todas as vezes que você trazer verdades do reino de Deus, ela sempre vai gerar confronto. E para essa próxima geração de pessoas que estão vindo para nós, essas verdades vão ter que ser muito apresentadas com base em amor, como a Bíblia diz. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura não foi 100% é acréscimo meu, tá? Inspirada por Deus. Apta para ensinar, exortar e preparar o homem para toda boa obra. E como que essa obra ela é preparada? Ela é preparada primordialmente em amor. Jesus ele é o maior exemplo de amor que a gente tem. Então, se nós queremos levar arte para as pessoas, cultura para as pessoas, o maior referencial que você precisa é amor em Cristo. E através desse amor, a gente não está falando aqui daquele amor de namorado, a gente não está falando daquele amor de comédia romântica de domingo de tarde, pós-Faustão, a gente não está falando do Netflix, nem dos grandes nomes da comédia romântica, a gente está falando do amor sacrificial, aquele amor que você abre mão das suas próprias vontades em favor do próximo. É disso que a gente está falando. Isso é amor. É quando você abre os seus olhos pela manhã e você escolhe amar o próximo. Não você tinte amar. Tinti de amar. Não. Você escolhe amar. Você decide amar. Isso é diferente. Eu queria ler para vocês a prefácio de uma das obras que eu considero uma das mais fascinantes do C.S. Lewis, que é a Trilogia Cósmica, que nunca tinha sido traduzido e recentemente foi traduzido para o português.
Porque isso aqui fala muito daquilo que a gente está tentando explicar para vocês. E como isso aqui é um salão literário, não ler alguma coisa é um sacrilégio, uma heresia, né? Então esse aqui é o presságio, tá, aquela fortaleza medonha, livro 3 da trilogia cósmica, que diz assim: chamei esse livro de conto de fadas na esperança de que os que não gostam de fantasia não sejam enganados pelos primeiros 2 capítulos e continuem a ler. Depois se reclamar decepcionados. Se você me perguntar por que de pretender escrever a respeito de magos, demônios, animais amedrontados e anjos planetários, eu, no entanto, começar com cenas e personagens tediosos, respondo que estou seguindo a tradição dos contos de fada. Nem sempre percebemos o método deles, porque os chalés, castelos, lenhadores e reis mesquinhos, com os quais um conto de fada tem início, tornam-se por nós tão remotos quanto as feiticeiras e os ogros que aparecem depois. Mas eles não eram remotos de jeito nenhum para os homens que as criou, e os primeiros a desfrutarem dessa narrativa. Na verdade, eles eram mais realistas e banais que a faculdade Bracton é para mim. Pois muitos camponeses alemães tiveram de fato madrastas cruéis, enquanto eu jamais tenha me deparado em qualquer universidade com uma faculdade como o Bracton. Isso aí faz parte, você tem que ler o Dom da Amizade, que daí você vai compreender melhor isso. Esta é uma história inacreditável sobre a malignidade, ainda que por detrás dela haja um ponto sério que tentei apresentar no meu livro Abolição do Homem, que eu indico que é maravilhoso. Na narrativa, o limite dessa malignidade foi apresentado tocando a vida de um profissional comum e responsável. É claro que eu não escolhi minha profissão por achar que professores universitários são mais passíveis de serem corrompidos que quaisquer outras pessoas, mas porque a profissão que exerço é aquela que eu mais conheço para escrever a respeito. Na universidade, muito pequena foi imaginada por ter certas conveniências para a ficção. Egerton não tem nenhuma semelhança com Durham. Na universidade com a qual tive o meu único e interessante contato agradável, a não ser com o fato de ambas serem pequenas. Creio que uma das ideias centrais deste conto veio à minha mente a partir de conversas que tive com meu colega de área científica, pouco antes que eu tivesse contato com as sugestões semelhantes das obras do Sr. Alf Stelfold. Não sei se estou errado quanto a isso, mas o Sr. Stelfold tem a criatividade tão fértil que poderia muito bem emprestar um pouco dela. Além disso, eu admiro tanto a sua criatividade, se bem que não a sua filosofia, e não me sinto vergonha nenhuma em emprestá-la. Quem quiser saber mais a respeito de Númenor, aqui ele está fazendo uma propaganda para o Tolkien. Quem quiser saber mais a respeito de Númenor e o Ocidente verdadeiro terá de lamentavelmente esperar a publicação que existe apenas como manuscrito dos meus amigos e professor J.R. Tolkien. Neste tempo dessa narrativa é vagamente depois da guerra. O livro conclui a trilogia no qual, além do Planeta Silencioso, a primeira parte e Perelandra, a segunda, mas pode ser lido separadamente. Eu queria ressaltar essa primeira parte, assim, chamei esse livro de conto de fadas na esperança de que dos que não gostam de fantasia não sejam enganados pelos primeiros 2 capítulos e continuem a ler e depois reclamem decepcionados. Se você não me perguntar por que pretendo escrever a respeito de magos, demônios, animais e anjos planetários. C.S. Lewis já era cristão quando escreveu essa obra. Então, gente, a gente está falando aqui de um escritor. Claro que esse prefácio ele faz uma analogia às universidades que ele estudou, ao meio acadêmico no qual ele foi criado. Então, tudo isso formou a sua escola literária. Tudo isso formou a criação do seu imaginário. As suas conversas com Tolkien. Isso aqui é um grande desafio, né? Eles entraram num desafio. O Tolkien foi escrever sobre viagem no tempo e ele foi escrever sobre
sobre o universo, e aí nasceu essa obra. Então, a ideia aqui é fazer você pensar, cara. O que você tem dentro de você que está precisando sair para fora? Quais são as suas referências? O que realmente está dentro de você? Sabe que você pode usar tudo que está ao teu entorno para construir uma obra literária, uma obra fantástica. Você não precisa que... É bom você estar numa grande escola, ter grandes profissionais, ter uma boa formação, mas olha para o seu lado. Olha o que está acontecendo à sua volta. Contempla as pessoas com as quais você se relaciona. Eu digo assim, cara, eu sou muito privilegiado em caminhar com algumas pessoas. Digo literalmente, cara, tipo assim, Deus ele coloca as pessoas do nosso lado e a gente, pessoas que nos colocam sempre a querer mais. Em janeiro eu estava numa reunião em São Paulo, eu estava me sentindo Pedro no meio dos Paulos, né, cara? Tipo assim, que todos os caras que estavam na mesa comigo, todos eram doutores. Eu era o único mero mortal, né? Tipo, todos os caras que estavam na mesa comigo eram doutores, eu era um mero mortal. Então, eu realmente estava me sentindo um Pedro no meio dos Paulos, assim, né, cara? Tipo, mas Deus é tão misericordioso e cheio de graça, cara, que todos nós estávamos juntos debatendo sobre essas questões que a gente está debatendo aqui, em como ir para o meio acadêmico, como levar o Evangelho de Cristo, como crescer como cristãos, para fora da igreja. Porque nós precisamos sair, gente. Nós nos fechamos durante muitos anos. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos ir para a sociedade. E o melhor caminho para a gente ir para a sociedade é através da arte. Se nós queremos influenciar a próxima geração, cara, não vai ser na política. Por mais que seja legal. Não vai ser no meio econômico. Vai ser no meio cultural. Se a gente quer influenciar de verdade, a gente tem que pensar que a gente vai ter que começar a construir uma identidade visual, uma identidade, uma narrativa, uma identidade cristã, cristocêntrica, para ajudar as pessoas a terem um que mais pensar. Porque hoje em dia, cara, hoje em dia o pensamento é muito unilateral, não é mais holístico. E aí, quando eu falo holístico aqui, a gente dá aquele holístico lá para fazer o sinal da cruz, tá? Não tem nada a ver com... Falou de holístico do ser uma coisa que você consiga observar o todo. Não apenas uma visão unilateral, não apenas por uma única visão. Porque muitas vezes nós, como cristãos, até mesmo cristãos, nós só olhamos uma única ótica. Nós não avaliamos o próximo, não temos empatia, não exercitamos nenhuma das dádivas e nenhuma das misericórdias que o Senhor apresenta na palavra. Isso é arte, isso é cultura. É quando você se coloca no lugar do outro, quando você começa a avaliar por uma outra perspectiva, quando você se permite ter empatia pelo próximo, quando você se põe. Sabe o que eu mais fico fascinado quando eu vou estudar a vida de Jesus? Ele participava da vida das pessoas. Ele nunca apontou o dedo para o pecado de ninguém. Só apontou o dedo para o pecado dos religiosos, mas essa é uma outra esfera. Mas para as pessoas com as quais ele caminhou, ele nunca apontou o dedo. As pessoas olhavam para dentro de si, reconheciam os seus pecados, chegavam para ele e se pediam perdão. Ele dizia, o quê? Vá e não peques mais. Ele participava da vida das pessoas de forma leve, agradável, sentava à mesa para comer, ajudava a puxar a rede dos peixes, caminhava junto, sentava no poço, conversava com as mulheres, interagia. Talvez para vocês isso seja comum, mas para aquela época não era. Quando você vai buscar literatura histórica, você descobre que as mulheres eram totalmente rechaçadas da sociedade, não eram nem contabilizadas. Contabilizadas, que eu digo assim, num censo geral, não eram nem registradas. E você pega um Cristo que se assenta ao poço para conversar com uma mulher, um Cristo que se assenta com os leprosos,
um Cristo que viaja, que caminha, um Cristo que olha para Esther, olha para Deus, olha para o homem e consegue fazer essa ponte. E sabe o que está nos faltando? É essa ponte de conexão. E muitas vezes, cara, o que faz a ponte é a arte, não a crítica. Sabe, tipo assim, o que desconstrói a pessoa é a arte. A pessoa é obrigada a te ouvir, ela é obrigada a reconhecer que existe algo maior. Você não precisa falar, né? Você vai falar o essencial. Quem é o dono da obra? Que é Cristo. Mas você não precisa. Sabe, tipo assim, o que está nos faltando é entender muito de beleza, muito de estética. Estética para a própria vida, para você poder acordar de manhã. Nem que você procure acordar mais cedo, com calma. Sabe, tipo assim, não já tocando atrasado o relógio e já tendo que sair correndo. Para você ter tempo. Eu vou fazer uma analogia aqui. Você sentar, você poder sentar antes de tudo. Para quem gosta, passar um bom café, desfrutar do aroma. Cara, desfrutar do aroma do café. É uma das 5 perguntas chaves. Eu tenho 5 perguntas que eu vou fazer para Deus assim quando eu me encontrar com Ele. 5. São as top 5 perguntas que eu vou fazer. Top 5. A primeira delas, o que ele colocou no café? Não, meu é café, cara, tipo assim. Eu quero saber do Senhor o que o Senhor colocou aqui, cara, tipo assim. Ou me coloca do lado, me faz eu entender essa matemática, porque é surreal. A minha mente explode, cara, tipo assim, quando eu começo a pensar. Só com o cheiro. Sabe, o que eu quero provocar em você aqui hoje, gente, a ideia da gente fazer isso é provocar em você reflexão. É fazer você não dormir essa noite. Mas não dormir de um jeito saudável, sabia? Porque existem momentos que você não dorme por raiva, por ódio, mas quando você não dorme porque o Senhor te confronta e você vai para o secreto e você passa a madrugada, sabe, remoendo, meditando e você vai buscar dentro de você vai para Deus, não tem lugar melhor para estar, cara, do que você sendo confrontado pelo Espírito Santo. E o Deus olhar para você e dizer assim, tem mais para você. Tipo assim, chega desse negócio só de ir para a igreja, tem mais. Chega esse negócio de ficar no banco recebendo, começa a dar mais, sabe? É isso, gente. Evangelismo não é só simplesmente chegar para uma pessoa e dizer, Jesus te ama, entrega a sua vida para Jesus. É legal? Funciona. Mas não é só isso. Eu tive um prazer de conhecer a família de um dos meus professores e eles tinham um ministério que eu achei incrível a ideia deles. Tive aula com o John Dawson, que é um dos líderes da missão que eu fazia parte, e o filho dele criou um ministério de jantar de casais. Só isso. Eles pegavam um casal que não era cristão, começavam a ter amizade, pegavam esse casal e jantavam casais em casais. E começavam a conversar sobre questões de casais. Porque às vezes, sabe o que acontece quando a gente é casado? Isso eu não sei, mas a maioria, cara, a gente se isola. A gente se subsiste. Você não se relaciona mais com ninguém. Você se fecha no mundo só entre você e a pessoa. E você não tem mais relacionamento. Aí você vai para a igreja com aquela visão, né? E aí você volta para casa e vive o seu mundinho. Você não se relaciona, você não interage. Você dorme com seus problemas, acorda com seus problemas. E esse casal criou uma forma estética de arte. Eles não iam falar assim, não iam lá para pregar Jesus. Eles iam lá para jantar. E no meio do jantar, as pessoas começavam a conversar e começavam a colocar os problemas para fora. E daqui a pouco as pessoas estavam reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, e as pessoas estavam sendo salvas. Não é uma coisa. Eu sei que a gente foi ensinado numa cultura de Billy Graham, glorificar seja o nome pela vida dele, aquela questão da massa, né, cara? Do arrebate, levanta a mão, vem pra frente. Glória a Deus, cara. Eu sou fruto disso. Mas nós temos que pensar a geração que a gente está vivendo hoje.
Hoje nós temos uma geração pluralista, que fica em casa, que liga pro iFood, que chama Uber, que conversa pelo Skype, que vai assistir Netflix. Para que sair de casa? Falei alguma coisa diferente? Falei alguma coisa desconectada do mundo de hoje? Eu ligo meu iPhone, peço iFood. Eu peço um iTaxi. Eu peço um iAmigo. Né? Eu ligo para alguém, né? Eu preciso ir até a pessoa. É tudo com ai agora, né, cara? Tipo assim, parece mineiro, né? Tudo ai, né? Só que isso nos isolou. E aí eu vou para a igreja, eu quero que seja igual, né? Tudo ai. O ai pastor, o ai unção. Não é, gente. A vida é diferente, a vida fora é diferente. A vida fora da igreja é outra. O mundo fora real, palpável, ele é diferente. E se a gente quer alcançar as pessoas que estão lá fora, o caminho que a gente vai precisar trilhar é da arte, é da cultura. É legal ter alguém lá no governo defendendo valores? Lógico que é. Só que se aqui embaixo as pessoas não estiverem preparadas para receber esses valores, como que a gente vai reagir? Porque a mente das pessoas precisa estar preparada para receber esses valores que vêm lá de cima. Isso é nosso trabalho hoje. Tá tão sério, né, com esse negócio? Não, mas a gente vai passar pro livro. Né, cara, tá tão sério, assim, eu tô sentindo uma... Sabe, eu tô com tanto temor de Deus pra falar, cara, eu tô, sabe, tipo assim... Cada palavra que eu falo é um peso que eu tô sentindo no meu espírito, cara, porque... Sabe, cara, é um peso que eu tô sentindo no meu espírito, porque é muito sério isso, o que a gente tá vivendo no mundo de hoje, gente. E é a gente que vai ter que dar resposta. Nós somos quem Deus chamou para ser o remédio para essa geração. É através da sua vida, da forma como Deus vai te usar. Sabe? Tipo... Cara, tem uma música que tá no coração de vocês, toca aí, vai. Vamos falar de amor, né? Tudo isso que foi falado aqui é em amor. Eu acredito muito que a maioria dos problemas, ou todos, se você tiver amor, você consegue resolver. Amor ao teu próximo, amor à tua família, amor ao teu pai, amor ao próximo, ao amigo. Às vezes aquele cara que pegou e te fechou no trânsito. E a maioria das nossas composições fala de amor. E a princípio você pode olhar e falar, pô, acho que é o amor de um casal, né? Do homem falando pra mulher. Mas a maior inspiração foi do amor do pai pro homem, do relacionamento. E como ele falou muito, o Everton também, sobre a gente deixar fluir, não de uma forma que nos foi ensinada, né? Eu digo um padrão. As primeiras composições que eu fiz, eu achava que nem era de Deus a música, porque não falava o que estava tocando na igreja e não falava o que o mundo queria ouvir. Eu falei, meu Deus, estou todo errado. E aí depois de um tempo, levou muito tempo mesmo para eu reconhecer, para eu não me comparar com ninguém. Eu olhava o meu amigo, que é mentor até hoje na adoração, que ensinou a canalizar o que Deus estava me entregando, mas ensinou a canalizar realmente na verdadeira adoração. Eu me comparava com ele e falava, putz, não estou fazendo nada que o Diego faz, nada. E era exatamente isso que Deus queria. O Diego é um brotherzão, adorador, mas o Senhor entregou algo para ele. E para mim foi diferente. E só depois, quando eu comecei a valorizar isso, que eu fui percebendo quanto de amor que ele tinha depositado em mim. Faz sentido?
quilos. Fluiu não no quarto, quando eu estava na chapação que a gente costuma falar, né? Fluiu andando de moto com Deus, estava com o brother andando na frente assim de carro, só agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já tinha proporcionado, por tudo que Ele já tinha feito na minha vida, só agradecendo o momento, sem pensar no que eu queria conquistar, no que estava faltando, não, só agradecendo. Ele é assim, ó. As luzes acesas na cidade me levam no caminho a contemplar. Eu pude perceber que de verdade recebi amor ao te encontrar. Não vou deixar passar. Acesa na cidade, me leva no caminho a contemplar. Eu pude perceber que de verdade recebi amor ao te encontrar. Me conhece bem, entende como eu sou, sabe que eu falo muito sobre amor, mais do que só falar, quero poder expressar tudo que eu senti. Ao te encontrar. Me conhece de verdade, sabe como eu sou, sabe que tudo que faço é pelo nosso amor. De peão na fila, só eu e ela, na areia do mar ou de rolê de magrela. Não importa o lugar, contigo quero estar bem, gata. Só você que me conhece bem. Me conhece de verdade, sabe como eu sou, sabe que tudo que faço é pelo nosso amor. De peão na vila, só eu e ela, na areia do mar ou de rolê de magrela. Não importa o lugar, contigo quero estar bem, gata. Só você que me conhece bem, me conhece bem, me conhece bem. Entende como eu sou, sabe que eu falo muito sobre amor, mas do que só falar, quero poder expressar tudo que eu senti. Ao te encontrar, Eu conversei com o Bruno ali atrás e como a gente não conhecia as músicas um do outro, a gente combinou de improvisar. E eu só pedi pra ele pra falar uma coisa rapidinho pra vocês, que se encaixa totalmente aqui com o que eles disseram. A criatividade que vem do Espírito Santo, ela é muito maior. Eu sei disso porque eu usei isso pra tudo na minha vida. Desde pequena, até na escola, eu pedia pra Deus me dar ideias de textos, de poesias. E eu tô enxertada na arte de uma forma sobrenatural, assim. A minha família vem de muitos artistas, então poesia, música, desenho, é tudo sobre mim, assim, é tudo a minha vida. E ano passado eu lancei um CD que o pastor conhece, que se encaixa totalmente no que eles disseram. Quando eu terminei ele, no dia que eu terminei, me veio um medo muito grande. Eu pensei, será que eles vão aceitar isso numa igreja? Porque ele é totalmente diferente. Uma das músicas que o pessoal mais curte se chama Bicicleta de Rodinhas, que fala sobre a proteção de Deus, mas tudo dessa forma que ele falou. Eu escrevo poesias, eu escrevo músicas, eu não falo diretamente de Deus, mas eu estou transmitindo aquilo que eu vivo com ele, que é uma intimidade muito pura. O nome do CD é Como Criança, porque essa é justamente a ideia.
E tem valsa, tem músicas mais MPB, é um misto. E tudo isso eu vivi através de uma experiência de obediência, que eu acho que isso faz parte do fluir da criatividade. Uma imagem que eu tenho de mim quando eu vejo é como se fosse um cano. Se você parar a pensar, não é o cano que faz a água, né? Vem uma fonte que passa através dele para levar até o seu propósito. E é o que nós somos aqui como artistas, como vocês são. Se você se permitir abrir para o Espírito Santo, ele vai derramar sobre você. E até foi por isso que eu pensei na hora do espontâneo, eu falei, tem tudo a ver com isso aqui. Vamos sair da nossa caixinha, do que já estava preparado, vamos deixar o Espírito Santo fluir e mostrar que a criatividade ela é muito mais fácil do que parece, né? Porque a nossa parte lógica pensa que é tudo tão difícil, tão complexo. E na verdade não é, é tudo sobre fluir, é tudo sobre a gente ser um bom cano do Senhor. E é isso aí, vamos. Só fluir. A sua beleza me leva a refletir sobre as verdades que só encontro em ti. Hoje eu sei quem sou, eu sei pra onde vou, pois sua verdade é tudo que eu tenho. Cada passo, cada hora, cada tom, cada cheiro, tudo compõe a poesia que é o Senhor. O amor da minha vida, pura arte, é eterno. Me deixa levar pelo rio que flui. Jesus, Senhor. Vem me mostra quem eu sou em ti. A sua verdade é arte pra mim. Mostra que eu sou pois a sua verdade é arte pra mim. A sua verdade é arte pra mim. É a essência, né, pastora? É isso que a gente está observando agora. E aí, passando para o Lilo, já lembrando daquela sistemática de tratar os iguais de maneiras iguais e os desiguais de maneira desigual. E vejo que não tem algo mais concreto do que isso, do que a própria arte. Né? Para a arte pouco importa. Hoje nós estamos aqui, cada um tem a sua realidade, cada um tem um contexto e não importa. Nós estamos aqui reunidos em prol de buscar toda essa junção, essa essência. Uau, que fantástico, ninguém combinou nada. E eles ali na hora, né, improvisaram. E é isso mesmo, é deixar o fluir do Espírito Santo, cada um dentro da sua essência,
o pastor Alvarez, o Everton, vocês, é olhar diferenciado. E isso eu vejo muito naquilo que eu gosto. Eu gosto de bossa nova, eu gosto de pop rock, eu gosto de tantas artes. E por que eu não posso ter um olhar diferenciado? Eu tenho que ter o meu preparo, a minha bagagem, que é a palavra, né? Que é o deixar o Espírito Santo me conduzir para aquele olhar. Então esse olhar tem que ser diferenciado. E o olhar, agora vindo do olhar pro Lilo, né? Através da sua arte, é isso que ele faz. Faz um olhar diferenciado. Vai lá, Lilo. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Bom, meu nome é Murilo, sou conhecido como Lilo também, a doutora descobriu há pouco tempo que meu nome não era Lilo. Você descobriu há pouco tempo que meu nome não é doutor. É que aqui eu sou o Pedro no meio dos Paulos, né? Mas então, eu sou ilustrador, eu também desenho história em quadrinho, não tenho nada lançado ainda. Então aqui é bem democrático mesmo, né? Tem gente que já tá... Ainda. Na verdade eu tô para lançar em setembro, para colocar no Catarse, acho que a maioria aqui não sabe o que é o Catarse, mas depois se quiserem saber eu posso explicar. Mas enfim. Nosso livro, né? De poesia. Também tem isso, a gente vai fazer isso aí com certeza. Bom, mas falando um pouco da arte no meio cristão, cara, eu desenho desde que eu era criança. Minha mãe achou um desenho lá em casa esses dias de quando eu tinha 3 anos, então eu não lembro. Mas eu já desenhava. Só que quando eu percebi que eu tinha um talento um pouco maior do que a maioria das pessoas, eu já estava, acho que, com uns 8 anos, então também era bastante cedo. Então, apesar de eu ter 24 anos, eu já desenho há mais de 15, com certeza. Então, acho que já pode dizer que eu tenho expertise nessa área, né, pastor? Já. Mas, cara, eu vim aqui para Curitiba porque eu sou de Paranaguá, e aqui eu me libertei conhecendo o pastor Alvarez, principalmente, que serviu para mim como um gancho. Cara, é que eu sou de família cristã, então eu pensava, o que eu vou fazer como artista, cara? Porque não tem nada, não tinha, ao meu ver, não tinha o que fazer. Eu era da Assembleia de Deus, o que eu ia fazer com o meu desenho? Então, e até hoje, sim, eu tenho ainda umas barreiras na minha família, sabe? Só que, claro, com o tempo isso vai quebrando, né, graças a Deus. E, cara, o que é o meu chamado, como eu entendo o meu chamado? Eu quero falar um pouco sobre isso, porque, cara, é algo que é Deus mesmo. Ele coloca um negócio em nós e eu me sinto uma criança, cara, estando aqui, fazendo isso. Os meus sonhos estão começando a engatilhar, começando a se realizar, e eu tenho 24 anos, mas, cara, parece que eu sou aquele menininho que ficava na mesa 4 horas, mais de 4 horas, desenhando história em quadrinhos, sem nem ter um roteiro, só ia fazendo direto. Hoje em dia eu perdi esse talento. Mas, falando da criatividade também, que a Débora falou, eu vou falar um pouco do meu roteiro, que, cara, eu estava há muito tempo procurando um roteiro para fazer história em quadrinho, porque eu falo que eu me tornei roteirista porque eu queria ser desenhista. Eu tenho que desenhar história em quadrinho, mas eu tenho que ter história para desenhar. Não vou só ficar fazendo desenhos. As pessoas querem que tenha um sentido, né? E eu fiquei muito tempo, cara, eu li livros sobre roteiro para aprender a forma de fazer um roteiro certo, até aprendi. Só que quando você está com Deus, cara, as coisas não são do jeito que você imagina. Eu estava num culto geek, o terceiro deles, lá no Bola de Neve. E o pastor, Daniel Lopes é pastor, né? Daniel Lopes é pastor e ele estava lá. E, cara, eu tenho problema em fazer roteiro pequeno. Meus roteiros, eles passam de 100 páginas. Eu não queria fazer 100 páginas na primeira história em quadrinho que eu tenho, né? E eu não conseguia. Eu estava há mais de anos nisso, tentando um roteiro pequeno. E lá o pastor falou, no momento, lá no final do culto, ele falou: recebam, vocês vão receber coisas, vocês vão fazer coisas que ninguém nunca mais fez. E, cara, em um segundo caiu um roteiro inteiro na minha cabeça, começo, meio e fim. Eu nunca tinha pensado em algo parecido com aquilo, simplesmente veio. Eu cheguei em casa, escrevi e estava pronto. 26 páginas, cara. 26 páginas. Bênção que chegou através da noção do pastor Daniel Lopes. Espero um dia poder dar a minha história para ele, com certeza eu vou conseguir fazer isso. Com certeza. Tem uma ligação aqui bem fácil com ele. E, cara, a gente tem que produzir e a gente tem que buscar ter qualidade no que a gente produz, porque não é brincadeira.
A gente é sério e a gente tem que ser sério, sim. E no meio da história em quadrinho a gente vê muita coisa. É um meio muito democrático de mídia, qualquer um que saiba fazer algum rabisco pode fazer uma história em quadrinho, então você vê muita coisa e tem muita coisa que não tem qualidade, né, pastor? O pastor falou isso, que acabou de sair de lá do evento de Florianópolis e Joinville, a Comic Con que teve lá. O nome não é Comic Con, né? É XP. XP. E diz que de 30 artistas que estavam lá no WhatsApp, né? 7 mais ou menos era o que era de bom. Cristão quantos, pastor? 0. Nenhum, né? Zero. Só que é assim mesmo, a história em quadrinho ela é tida por muitas pessoas ainda como algo infantil, e não é. Nós temos muitas histórias em quadrinho de todo quanto é tipo, para maiores de 18 anos, não que precise ser maior de 18 anos para ser adulto, mas tem muita coisa que realmente faz refletir. É uma mídia, como todas as outras mídias, e tem de tudo nela. E o ápice ainda, para mim, é Alan Moore, cara. Então, tipo, é um cara que produz bastante coisa, ainda tá nativa, né, pastor? Totalmente pirado. E, cara, é satanista, né, pastor? É um cara satanista. E, ao meu ver, nós temos que disputar com esses caras, porque eles estão com o terreno todo para eles. E a gente tem que querer disputar com esse cara, e é isso. E, pra mim, eu sinto que é para isso que eu tô aqui, cara. Eu já podia ter lançado uma história em quadrinho, já poderia, só que ela não ia ter a qualidade que eu acho que uma história em quadrinho tem que ter. Então, nós temos que ter essa visão, cara. Nós temos que competir de igual para igual, e se possível, e é possível porque nós temos algo muito maior, nós temos que competir de melhor para eles, nós temos que ser melhor do que eles. E a gente tem que chegar sorrateiro no jeito que eles não vão nem perceber, cara. Porque a minha história em quadrinho também não fala de Jesus, ela não fala de Deus, quer dizer, não fala diretamente, né? Porque não tem como, cara. Isso está tão enraizado em nós que não tem como. Quando eu me vi, eu percebi que eu só produzia coisas com valores cristãos, eu não conseguia fazer outras coisas. Só que essa história, ela tem uma pegada assim de super-herói, mais ou menos. Eu tentei infiltrar isso porque é algo que eu gosto muito. E muitas pessoas vão ler e não vão saber que eu estou falando ali de Jesus, que eu estou falando ali de coisas que eu vi na Bíblia. Só que o Espírito Santo, ele comove, ele convence, ele não precisa, e ele comove qualquer pessoa, cara. E pode comover através da minha história em quadrinho, e é isso que eu espero, sabe, pastor? Porque, cara, a minha arte, pra mim, ela não tem significado se ela não levar uma mensagem boa, se ela não fizer a pessoa se sentir bem quando ela está lendo, quando ela está vendo até, talvez. Então, é isso, cara, a gente tem que produzir bem, tem que estar nessa área firme. Alguém aqui produz, assim, qualquer coisa que não precisa ser algo que já tenha acontecido, mas desenha, escreve, alguém? Nós temos uma galera aí. Ó, Deus bateu foto dessas mãos levantadas, né? Só pra avisar. Cara, eu fiz um desenho aqui, bem rápido, do Inloco. Espero que a Janaína não brigue comigo. Eu quero dar esse desenho pra alguém. Só que eu não sei qual critério usar. Como é que eu faço, pastor? Tá fazendo aniversário hoje. Acho que alguém tem aniversário aí, aniversariante? Acho que não, Hoje, né? não? Essa semana? Mês? Próximo? Dá uma dica. Qual? Dá uma dica. Dá pra ele. Sabe que eu tinha pensado nisso? É de Deus. Eu fiz aqui um bloco depois. Vocês podem pegar com ele depois fazer foto. Tá do lado agora. Olha aqui. Cheguei. Essa foto é Desafios, cara. É geracional. Pessoal, pelo adiantar da hora, tá? Eu sei que vocês querem curtir um pouquinho mais o som 312, né? Tá muito bom, uau! Para a primeira composição do novo formato do Inloco. Eu achei assim sensacional, obrigada por vocês terem vindo. É isso que a gente quer, é influenciar não só a nossa geração, mas as próximas gerações. Eu faço isso com os meus pequenininhos. Eu digo que eu tenho em casa um pregador, porque ele conta historinhas o dia inteiro.
se deixar, e daí, ele continua no daí, eu estou tentando tirar o e daí, que é o nosso, né, bem barrista, e eu tenho uma pequenininha que canta o dia inteiro, e eles cantam normalmente 90% louvando a Deus, né, então isso é muito importante, a influência. Conversando com o Everton, nós tivemos aqui uma ideia, pastor, de lançar, tanto para as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, quanto vocês que estão aqui, principalmente que ergueram as mãozinhas, ergue de novo, para o próximo In Loco, vocês serão comunicados. Quem tem a habilidade com poesia, traz uma poesia aqui para declamar para nós. Quem tem habilidade com música, com desenho, algo que te inspirou nisso que nós debatemos no dia de hoje, ou que o Espírito Santo venha tocar teu coração, traz para o próximo In Loco. E ali já no comecinho, você já se inscreve, né, para a gente conseguir cronometrar melhor o tempo. Nós temos que entregar aqui o local até mais tardar 15 para as 10, e também porque normalmente nas sextas-feiras a gente encerra às 21 horas, porque tem o pessoal dos 300. Então, assim, para dar tempo para o pessoal se locomover até lá. Então, assim, até falando dos 300, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcelo Bigardi, a pastora Vivi, que foram os primeiros que incentivaram a minha conversa com o pastor Alvarez. Nós não nos conhecíamos, e quando eu lancei a ideia, o pastor Bigardi, de imediato, já me deu o contato do pastor Alvarez. Então, glória a Deus, honrar, né, a vida do nosso pastor, nosso líder espiritual, que é o grande impulsionador, e sempre quando nós precisamos de uma palavra de incentivo, não é nem é só um tapinha, um empurrão que ele nos dá, para que a gente possa buscar transformar e influenciar as gerações. Também eu quero agradecer a Livraria da Vila, que nos concede esse espaço, tá? Eu já vou fazer o merchan aqui também, né? Tem no In Loco jurídico, já surgiu a ideia do livro sobre o In Loco, Novas Tendências do Direito, e por que não o livro In Loco, Pensamentos do Cristão Consciente. Então, se você, assim como nós, que eu me incluo, gosta de escrever, entre em contato conosco, que daí a gente pode também, a várias mãos, escrever o In Loco, Pensamentos do Cristão Consciente, de repente no próximo ano já fazermos a publicação do primeiro, né, do primeiro exemplar, e aí vão ser vários outros que vão vir também, com as músicas, com as poesias, com os desenhos, mostrando um pouquinho, deixando registrado para as próximas gerações também essa circunstância. E de repente a gente pode utilizar a coluna do Paraná Portal, que eu também quero agradecer. O Paraná Portal me incentiva muito In Loco, tá? Eu tenho uma coluna no Paraná Portal chamada In Loco, Novas Tendências de Direito, e a gente pode utilizar também para os pensamentos do cristão consciente. De repente, nos próximos domingos nós já podemos começar a escrever sobre isso, também divulgar, invadir redes sociais e tudo mais que se fizer necessário. Gente, muito obrigada mais uma vez. Eu vou pedir para o pastor Alvarez fazer a nossa oração de encerramento, e depois o Bruno e o trio, né, já fazer aí a nossa parte gostosa musical, tá bom, pessoal? Uma poesia, vai. Isso que é o pedido. Isso que é o pedido. Vai, pra encerrar. Vai. Peraí. Não, tem que ser de pé. Não, aproveitar, né, com essa estrutura aqui. Quer que eu segure aqui? Quer que eu segure pra você? Peraí que eu vou pegar aqui. Aqui, ó, eu seguro pra você. Ó, na verdade, a minha ideia era que cada um aqui declamasse, né? Mas como a gente não tem tempo, beleza, deixa pros próximos aí. Se preparem já pros próximos, né? Aqui? Aqui tá mais baixo. Vamos lá. Estilo stand-up, né? Então, eu quero agradecer a Xuxa, o... Ai, minha mãe. Brincadeira, meu pai e minha mãe. É? Tá, vamos lá. Eu trouxe 3 poemas aqui, mas um do T.S. Eliot, outro do Rubem Alves e outro do Everton Gonçalves. Quero o Everton Gonçalves. Everton Gonçalves. Vamos lá. O T.S. Eliot morreu, o Rubem Alves também, eu tô vivo. Então vamos lá. Eu escrevi ontem isso aqui e olha só.
Às vezes a gente acha que a criatividade, ela é um dom, ela é um mistério, ela é uma coisa assim, de repente você é arrebatado. Mas, gente, às vezes vem quando você está trabalhando. Assim como foi comigo ontem, estava trabalhando, estava escutando Raul Seixas, não, brincadeira. Estava escutando uma música, acho que é Amém Júnior, e de repente apareceu isso. Militante sem trincheira. Militante sem trincheira. Entre a espera do bonde das boas novas, fico aqui no opaco lugar da quietude. Entre o magistral dia além do calendário, fico aqui no prelúdio atrás da malhada. Entre a carruagem do translado, fico aqui entre carcaças e sorrisos. É o menino sentado em um banco colorido, olhando para um livro de paciência, na beira do rio que segura navios e corações. Ele espera pela espera do porvir. O que queima hoje não queimou ontem. O cheiro do sacrifício é convite benevolente. É manifesto do rompimento, guerra de carne e invisível, socos, gritos, mortes. O que vive nem sempre é o aparente. Entre a espera do dia glorioso, fica o soldado paciente, carregando suas botas e sua lâmina, cortando a sequidão barroca, batalhando pela vitória dos bereanos. Um degrau em sequência do outro. Assim ele caminha, assim ele almeja. O viver perene é o fogo dos minutos. Sentado agora, ele navega por águas de permanência. O soldado sangra, mas não desmorona. Ele triunfa sobre o chão batido. O seu reino o aguarda, de fora, de dentro, em movimento eterno. Não esquecendo, claro, quem está aqui nos prestigiando e iniciou hoje no nosso in-loco, Fábio. Vem aqui, o Fábio vai fazer toda essa parte de marketing. Não, só de não. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Fábio Pettinati, né? Eu sou produtor cinematográfico. Para mim é uma honra estar aqui hoje, né, junto com vocês. Eu estou saindo com uma bagagem muito grande, né, com tudo que eu ouvi, com tudo que eu estava ali filmando, né, mas ao mesmo tempo com os ouvidos abertos, né. Então, eu acho muito interessante isso. Realmente essa questão do pensamento cristão consciente, né, você está a par de todas as coisas hoje, né, não ser aquele crente careta, né. E até um gancho que eu quero, né, de tudo que eu ouvi, eu quero até passar para vocês, é que um dos pensamentos que eu sempre tive, sempre foi assim, nós como cristãos, e as pessoas que estão lá fora, como o secular, por que eles podem fazer e nós não? Por que eles têm e nós não temos? Né? Por que o crente sempre é taxado, ou cristão? Eu nem me intitulo como crente, como cristão, né? Porque crente foi aquela coisa muito careta. Por que nós somos taxados como realmente os quadrados, né? Então eu penso o seguinte, que nós temos tudo, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus para nós, a inteligência que Ele nos dá para poder fazer algo grande, né? Aquelas coisas grandiosas que a gente poderia fazer. Por exemplo, na minha área de cinema, tem grandes produtores, tem Steven Spielberg, tem James Cameron. Agora, por que não tem um cristão que poderia estar lá também, né? No meio deles? Tipo assim, estou representando nós como cristãos. Então, quer dizer, nós podemos, eu acredito que um dia nós vamos alcançar isso. Nós vamos alcançar, né? Que chegará o tempo que nós vamos nos sobressair em cima deles nessa questão, tipo assim, nós temos a palavra de Deus, nós temos um Deus grande, nós temos um Deus verdadeiro, e nós sabemos também que, infelizmente, grandes produtores, ou até artistas, ou várias outras pessoas, às vezes eles não servem o nosso Deus, eles não servem o mesmo Deus que nós servimos, né? Eu tenho consciência disso também. Mas é um pensamento que eu sempre tive. Por que eles têm e nós não podemos? Por que eles podem fazer e nós não podemos fazer?